O anticristo é uma pessoa ou um sistema? Hoje nós vamos falar sobre essa temática muito especial aqui no nosso canal. Minha gente, que a paz do Senhor esteja nos vossos corações. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva da pessoalidade do anticristo. Muitos vídeos estão sendo produzidos, YouTube afora, trazendo a ideia de que o anticristo é um sistema que se opõe contra o evangelho, um sistema que se opõe contra a mensagem do reino de Deus. E esses vídeos eles têm ganhado muito espaço nos ambientes da internet. Mas hoje nós queremos aqui construir, juntamente com você, a perspectiva de que o anticristo é uma pessoa. Eu quero começar com uma leitura lá na primeira epístola de João, capítulo de número 2 e verso 18. Olha o que diz: Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, assim também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. Observe que o evangelista João está numa empreitada apologética. Ele está tendo que desarticular várias teorias que estão se levantando no primeiro século, na igreja crescente, na igreja nascente, ali nas regiões de Jerusalém, Antioquia da Síria e outros lugares, aonde pensamentos gregos, influência do helenismo está perturbando a mente dos novos convertidos. Então está surgindo um grupo de pessoas que estão se opondo à eficácia da mensagem de Cristo. Cristo não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, e essa era uma das perspectivas levantadas por essas visões. Ao passo em que João vai chamar esses produtores desse tipo de conteúdo de os anticristos, aqueles que negam a eficácia da mensagem de Cristo. Agora, quando ele se reporta a essas pessoas, a esses líderes da época, mas ele faz uma observação inicial. E qual é a observação inicial? Ele diz, olha, assim como ouvistes que vem o anticristo. Ou seja, João está dizendo, vai vir um líder nesse perfil, em um futuro, né? E ele diz que é o anticristo, né? Ele qualifica essa pessoa. Existe um pronome aqui, né? Um artigo definido, o anticristo, qualificando a identidade dessa pessoa. Então nós percebemos aqui uma pessoalidade que João trata sobre o anticristo. E não só João, mas existem muitos outros textos na Bíblia que trabalham a ideia do anticristo como pessoa. É óbvio que em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 7 diz que o sistema ou o mistério do anticristo já opera, ok? É um sistema se articulando, preparando o ambiente para a vinda do homem anticristo, do líder anticristo, tá? Muito embora o texto diga isso, que o mistério já opera, o que nós entendemos por todas as revelações e profecias que envolvem a perspectiva do anticristo é que ele é uma pessoa. Observe o que diz lá em Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, 26 e 27. Olha o que diz. Depois das 72 semanas, será morto ungido e não mais estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como um dilúvio. E até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Olha o 27. E este fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então observe que nesse texto
da famosa profecia das 70 semanas de Daniel, dentre outros assuntos que são tratados na visão trazida pelo anjo Gabriel, o assunto do anticristo está diretamente relacionado à consumação da visão das 70 semanas. E quando Daniel se reporta a essa consumação, Daniel vai deixar claro. Primeiro, verso 26, ele é um príncipe que virá. Segundo, verso 27, esse príncipe fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar a oferta de manjares. É a mesma citação em Apocalipse, falando dos 1260 dias, ou 42 meses, que falam exatamente sobre os últimos 3 anos de terrível tribulação sobre a terra, quando este falso líder revelar a sua verdadeira identidade, que é a de ser contra Deus e todos os que prestam culto a Deus. Então observe que Daniel está deixando claro. Daniel chama ele de príncipe, Daniel chama ele de autor de aliança. Em Daniel capítulo 11, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque nós vamos fazer um vídeo mais específico ainda sobre a possível origem do anticristo, a possível nacionalidade do anticristo e sua religião. Será um próximo vídeo. Mas em Daniel capítulo 11 e verso de número 37, verso de número 36, olha só como Daniel, usando aqui uma dupla referência profética. Que é dupla referência profética? É quando o profeta se utiliza de um rei histórico, de um fato histórico, e desse fato histórico parte para um fato profético futuro. Parte para um fato profético transcendental, sobrenatural. Como, por exemplo, Ezequiel 28, que começa falando de um rei de Tiro e depois fala de um querubim ungido, referindo-se ao Satanás, ao que caiu, o anjo caído, tá? Então é interessante compreendermos as linguagens bíblicas. E nesse texto acontece a mesma coisa. Daniel 11:36. E este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação por aquilo que está determinado que será feito. Então observe que Daniel está falando que ele é um rei, ou seja, ele é um príncipe que se tornará rei, ou seja, alcançará o reconhecimento de todo mundo e liderará de maneira assim tremenda, esplêndida, mas que ele trará uma característica contra Deus, contra todo tipo de culto a qualquer que seja outro Deus, e falará coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Então nós percebemos um requinte de pessoalidade nos textos que se remontam a essa figura, a esse líder futuro que virá sobre a terra. Esses textos devem nos alertar, irmãos, sobre qual é o posicionamento da igreja, o posicionamento dos fiéis nos últimos tempos. Por quê? Porque nós percebemos a profecia bíblica se aproximando, os sinais denunciando que está próximo à vinda desse líder. Observe o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mais uma vez, falando com o requinte de pessoalidade, trazendo a ideia de que esse líder não é um sistema, mas uma pessoa. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só como a descrição tem assim um encaixe profético com Daniel 11:36, Daniel 7:26 e 27, Daniel 7, que nós não vamos ler aqui agora. Observe como os próximos versículos vão assim qualificar esse homem, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Verso 4.
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que seja revelado ao seu próprio tempo. Então tudo que nós estamos vendo aqui fala e deixa muito claro a pessoalidade do anticristo. Gente, esse breve vídeo traz assim, eu trago nesse vídeo a perspectiva exatamente de deixar claro que o anticristo não é um sistema, o anticristo é uma pessoa e esse líder está por vir. Vigiemos, continuemos firme, pregando o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus, o reino não é o lugar para onde a gente vai. O reino é o domínio de Deus que vem a nós. Na oração do Pai Nosso ficou claro quando Jesus disse: venha o teu reino. E o reino é o domínio de Deus sobre aqueles que são fiéis. Continue fiel, continue servindo ao Senhor, porque as profecias estão se alinhando e o anticristo não vai demorar a aparecer. Existe uma grande promessa para nós e precisamos estar fiéis para que possamos ser livrados pela promessa de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.